É com muita alegria que hoje eu trago a vida de São Sebastião. São Sebastião vem de sequins, significa seguinte beatitude, Astim, cidade e Ana. Acima, o que significa aquele que seguiu a beatitude da cidade celeste e da glória eterna. Segundo Santo Agostinho, ele adquiriu tal beatitude com 5 moedas. Com a pobreza obteve o reino, com a dor a alegria, com o trabalho o repouso, com a ignomínia a glória, com a morte a vida. O nome Sebastião também pode vir de baston, sela. Nesse caso, o soldado é Cristo, o cavalo a igreja e a sela Sebastião. Foi assim que Sebastião combateu pela igreja e logrou superar muitos mártires. Ou Sebastião significaria ainda rodeado, pois em vida esteve rodeado de mártires, a quem reconfortava, e no martírio foi rodeado de flechas, como um porco-espinho. Sebastião era um perfeito cristão, originário de Narbonne e cidade de Milão. Foi tão querido que co-imperadores Diocleciano e Maximiano, que esses lhe deram o comando da primeira corte e quiseram tê-lo constantemente a seu lado. Ele usava o traje militar, com a única intenção de fortalecer o coração dos cristãos, que se debilitava com as perseguições. Quando os ilustres cidadãos Marceliano e Marcos, irmãos gêmeos, iam ser decapitados por sua fé em Cristo, seus pais vieram para convencê-los a renegar. A mãe, com a cabeça descoberta, as roupas rasgadas, desnudando os seios, exclamou: Ó queridos e doces filhos, sou presa de uma miséria inaudita e de uma dor intolerável. Ah, que desgraçada sou! Perco meus filhos que correm por vontade própria para a morte. Se os inimigos os tomassem de mim, eu perseguiria esses raptores no meio de seus batalhões. Se uma sentença os condenasse à masmorra, eu iria quebrar a prisão, ainda que morresse por isso. Mas hoje aparece uma nova maneira de perecer. Eles mesmos rogam ao verdugo que vibre seu golpe. Desejam a vida apenas para perdê-la. Convidam a morte a ver. Novo luto, nova miséria. Filhos, ainda jovens, entreguem-se à morte. E pais infortunados, já velhos, são forçados a tudo presenciar. Ela ainda falava quando o pai, mais velho que a mãe, chegou carregado por seus serviçais. Com a cabeça coberta de cinzas, ele exclamava olhando para o céu: Meus filhos, entregue-se à morte. Vim lhes dar adeus, e tudo que havia preparado para me sepultar, ó desgraçado que sou, empregai para a sepultura de meus filhos. Ó meus filhos, bengala da minha velhice, dupla chama do meu coração. Por que amar a morte assim? Jovens que veem tudo isso, venham aqui chorar, meus filhos. Pais que assistem essa cena, aproximem-se. Impeça-nos, não aceitem semelhante perversidade. Olhos meus, chorem até se apagar, para que eu não veja meus filhos decepados pela espada. O pai acabava de falar assim, quando chegaram as esposas dos jovens, apresentando aos olhos deles seus filhos, e dando gritos entremeados de uivos. A quem vocês nos deixam entregues? Quais serão os mestres dessas crianças? Quem ficará com grandes propriedades? Ai, vocês têm corações de ferro para desprezar seus pais, desdenhar seus amigos e rejeitar suas esposas, desconhecer seus filhos e entregar-se espontaneamente aos carrascos. Ante tal espetáculo, os corações daqueles homens começaram a amolecer. São Sebastião estava presente, saiu da multidão e disse: Fortíssimos soldados de Cristo, não percam uma coroa eterna, deixando-se seduzir por miseráveis lamentos, e dirigindo-se aos pais: Nada temam, vocês não serão separados.
Eles vão para o céu, preparar para vocês moradas de deslumbrante beleza. Desde a origem do mundo, esta vida não para de enganar os que esperam algum dela. Ela engana os que a buscam, ela ilude os que encontram com ela. Ela mente a todos. Esta vida ensina ao ladrão suas rapinas, ao colérico suas violências, ao mentiroso suas espertezas. É ela quem comanda os crimes, que ordena as perversidades, que aconselha as injustiças. Mas os contratempos são efêmeros, e essa perseguição que agora sofremos, se é violenta hoje, amanhã terá desaparecido. Uma hora a trouxe, uma hora vai levá-la, mas as penas eternas renovam-se sem cessar. A vivacidade de suas chamas nunca diminui para sempre punir. Estimulemos nosso amor ao martírio. Quando ele ocorre, o diabo acredita obter uma vitória, mas não quando captura. Ele próprio é capturado. Quando prende, ele é atado. Quando vence, é vencido. Quando tortura, é torturado. Quando degola, é morto. Quando insulta, é maldito. Durante quase uma hora em que o beato Sebastião assim falava, foi rodeado por uma grande luz vindo do céu. E no meio desse esplendor, ele parecia estar vestindo uma túnica de ofuscante brancura, ao mesmo tempo que era rodeado por 7 anjos deslumbrantes. Diante dele também apareceu um rapaz, que o abençoou e disse: "Você sempre estará comigo." Enquanto o bem-aventurado Sebastião pregava, aproximou-se dele Zoé, mulher de Nicostrato, o carcereiro dos santos. Ela se ajoelhou diante de Sebastião e, como era muda, através de gestos, pediu perdão pelos maus tratos infligidos aos prisioneiros. Então Sebastião disse: "Se sou escravo de Cristo e tudo o que disse é verdade, se essa mulher acredita em tudo que ouviu dos meus lábios, que aquele que abriu a boca de seu profeta Zacarias abra sua boca." A essas palavras, a mulher exclamou: "Bendito seja o discurso de sua boca, e benditos sejam todos os que acreditam no que você disse. Vi um anjo segurando diante de você um livro, no qual estava escrito tudo o que você falou." Ouvindo isso, seu marido lançou-se aos pés de Sebastião, pedindo-lhe que o perdoasse. Libertou então os mártires e pediu-lhe que fossem embora, mas eles responderam que não queriam perder a coroa a que tinham direito. Tanta graça e eficácia tinha sido concedido pelo Senhor às palavras de Sebastião, que elas são apenas fortaleceram em Marceliano e Marcos a resolução de sofrer o martírio, como também converteram à fé o pai deles, Tranquilino, a mãe e muitos outros que o padre Policarpo batizou. Tranquilino, que estava gravemente enfermo, logo que foi batizado, sarou. O prefeito da cidade de Roma, ele próprio, muito doente, pediu a Tranquilino que trouxesse aquele que lhe restituíra a saúde. O padre Policarpo e Sebastião foram à sua casa, e ele pediu também que o curassem. Sebastião disse-lhe que antes renunciasse a seus ídolos e concedesse permissão de quebrá-los. Com essas condições, ele recobraria a saúde. Quando Cromácio, o prefeito, disse que deixasse esses trabalhadores a seus escravos, em vez de encarregar-se disso, Sebastião discordou. As pessoas tímidas temem quebrar seus deuses, e se o fizerem e forem feridos pelo diabo, dirão que é castigo, porque quebraram seus deuses. Autorizados, Policarpo e Sebastião destruíram mais de 200 ídolos. Depois disseram a Cromácio: "Como despedaçamos seus ídolos, e já deveria ter recobrado a saúde, mas ainda sofre. É certo que você ou não renunciou à infidelidade, ou conservou alguns ídolos." Então Cromácio confessou que tinha um quarto em que estavam guardadas muitas estrelas, com as quais se podia prever o futuro, e pelas quais seu pai tinha gasto mais de 200 medidas de ouro. Sebastião então disse: "Enquanto conservar todos esses objetos inúteis, você não terá saúde." Cromácio concordou,
Mas seu filho Tiburcio, rapaz muito distinto, falou: eu não admitiria que obras tão importantes fossem destruídas, mas para não parecer opor obstáculos à saúde de meu pai, que sejam acesas 2 fogueiras. E se depois da destruição das obras meu pai não estiver curado, que esses 2 homens sejam queimados. Sebastião respondeu: que assim seja. Enquanto ocorria a destruição, um anjo apareceu ao prefeito, dizendo que o Senhor Jesus restituía-lhe a saúde. No mesmo instante, ele sarou e correu para o anjo a fim de beijar seus pés. Mas este o impediu porque ele não tinha ainda recebido o batismo. Então ele e seu filho Tiburcio e 400 pessoas de sua casa foram batizados. Quando Azoé foi martirizada pelos fiéis, e ao saber disso, Tranquilino exclamou: as mulheres são coroadas antes de nós, porque ainda vivemos. Alguns dias depois, ele foi lapidado. Ordenaram a São Tiburcio que o jogasse incenso num braseiro, em honra aos deuses, ou andasse descalço sobre aquelas brasas. Ele fez então o sinal da cruz e caminhou de pés nus sobre o fogo, dizendo: graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Parece-me estar pisando em rosas. O prefeito Fabiano retrucou: quem não sabe que Cristo ensinou artes mágicas a você? Tiburcio respondeu: caro-se infeliz, pois você não é digno de pronunciar o nome tão santo e tão doce. Tomado de cólera, o prefeito mandou decapitá-lo. Marceliano e Marcos, por sua vez, foram presos, e uma estaca e amarrados, cantaram essas palavras do Salmo: veja como é bom e agradável, irmãos, ficarem juntos, etc. O prefeito disse: infelizes, renunciem a essas loucuras e serão libertados. E eles responderam: nunca fomos mais bem tratados. Nosso desejo seria que você nos deixasse amarrados enquanto estamos revestidos de nossos corpos. Então o prefeito mandou que enfiasse lanças em seus flancos. Eles assim consumaram seu martírio. Depois disso, o prefeito denunciou Sebastião a Diocleciano, que disse: sempre quis que você ocupasse postos elevados no meu palácio, mas você agiu em segredo contra meus interesses e insulta os deuses. Sebastião, foi para a sua salvação que honrei a Cristo, e pela conservação do Império Romano que sempre adorei a Deus que está no céu. Diocleciano mandou levá-lo para o campo, amarrá-lo numa árvore e ser crivado de flechas pelos arqueiros. Quando o julgaram morto, retiraram-se, pois ele estava tão coberto por flechas que parecia um porco-espinho. Mas alguns dias depois, ele apareceu na escadaria do palácio, criticando os imperadores pelos males que infligiu os cristãos. Ao avistá-los, os imperadores disseram: aquele não é Sebastião, que recentemente mandamos matar a flechadas? Sebastião esclareceu: o Senhor restituiu minha vida, para que eu pudesse vir jogar no rosto de vocês os males com que cumulam os cristãos. Então o imperador mandou fustigá-lo, até que rendesse o espírito, e ordenou que jogasse seu corpo na cloaca, para que não fosse honrado pelos cristãos como Marte. Mas Sebastião apareceu na noite seguinte a Santa Lúcia, revelou-lhe o lugar em que estava seu corpo, e mandou que o sepultasse perto dos restos dos apóstolos, o que foi cumprido. Ele foi martirizado sob os imperadores Diocleciano e Maximiano, que começaram a reinar por volta do ano do Senhor, de 187. Relata Gregório, no primeiro livro de seus Diálogos, que uma mulher de Toscana, recém-casada, foi convidada a assistir à consagração de uma igreja a São Sebastião. E na noite que precedeu a festa, premida pela volúpia da carne, não pôde se abster-se do marido. De manhã partiu sentindo um pouco de vergonha diante dos homens de Deus. Mal entrou no oratório onde estavam as relíquias de São Sebastião, o diabo apossou-se dela e atormentou-a diante da multidão. Então um padre dessa igreja pegou um véu do altar para cobrir a mulher, mas o diabo logo se apossou também do padre. A mulher foi levada por alguns amigos até uns encantadores, cujos sortilégios deveriam libertá-la. Mas no instante em que encantavam,
e com a permissão de Deus, uma legião composta de 6.666 demônios entrou nela e atormentou-a com violência ainda maior. Por fim, um personagem de grande santidade chamado Fortunato curou-o com suas preces. Lê-se na história dos lombardos que na época do rei Gumberto, a Itália inteira foi assolada por uma peste tão violenta que os vivos mal bastavam para sepultar os mortos. Ela fez grandes estragos, sobretudo em Roma e em Pávia. Então a multidão de pessoas viu aparecer um anjo bom, empunhando um chuço e perseguindo um anjo mau, que golpeava e exterminava, e que sempre atingia uma casa, fazia muitos mortos. Soube-se então, por revelação divina, que a peste cessaria inteiramente. Suas devastações, caso fosse erguido em Pávia um altar a São Sebastião. Ele foi construído na igreja de São Pedro ad Víncula, e de fato, logo depois do flagelo cessou. Posteriormente, levaram-se de Roma lá as relíquias de São Sebastião. Ambrósio escreveu: Senhor adorável, o sangue do seu bem-aventurado mártir São Sebastião foi derramado pela confissão de seu nome e para permitir a manifestação de seus milagres, de forma que através da prece a ele você ampare os enfermos, transforme nossas fraquezas em força e aumente nossas virtudes. Amém. Então, amigos, trago para vocês nessa noite a história desse grande santo da nossa igreja. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar através desse lindo testemunho, trazer para todos aqueles que estão afastados, trazer a beleza da entrega total a Deus, não somente pelo martírio, mas como a vida. Oremos pelos todos os irmãos que estão afastados, que estão precisando dessa grande graça para retomar o caminho da Santa Igreja Católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado por esse vídeo, por ter ficado. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.